Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa videoaula de língua portuguesa será a continuação do conteúdo da nossa aula online, sobre o conto. Então, nós vamos continuar a partir do exercício 6 da página 8, certo? Então, vamos lá. Leia outro trecho do conto. No dia do meu aniversário, quando fiz 7 anos, um dia que ficou marcado em minha memória. Com todos os seus detalhes, eu, cedo ainda, fui à sua casa. Falei do aniversário e o convidei para a festinha à noite. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer. E então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Eu esperei ansioso. Passados alguns minutos, chamou-me de volta e me entregou um pequeno objeto, embrulhado em papel cor-de-rosa. Papel que na época se usava para embrulhar tudo nos armazéns, lojas, padarias e que com o advento do plástico atualmente que já caiu em desuso. E amarrado com um barbante, hoje também pelo mesmo motivo, quase peça de museu. Um presentinho de seu avô, disse ele. Eu agradeci e, doido para abrir o embrulho, fui para casa. A 3 quarteirões dali, voando como um alegre pássaro da manhã. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Entreguei-o a meu pai. Ele também teve dificuldade. Seu avô caprichou, hein? Brincou. Deve ser um presente muito bacana. Eu dei uns pulinhos de alegria, como costumava fazer essas horas. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Tirou o papel, mas aí havia um outro papel, mais bonito, vermelho, embora um pouco amassado e desbotado, e um outro barbante mais fino, de cor amarela. Eu já não aguentava mais esperar. Então apareceu um objeto que, à primeira vista, julguei ser um relógio, mas que meu pai disse que não era um relógio, era uma bússola. Bússola? Eu disse. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. O que é bússola? Perguntei. Sem responder, meu pai continuou examinando o objeto. O papai disse então, como um sorriso entre reprovativo e condescendente, desculpa. Minha mãe estava perto e se aproximou curiosa, querendo saber do que era. Meu pai repetiu, do mesmo tom de antes. Ele deu essa bússola para ele. Bússola? Minha mãe se admirou. Meu pai passou a ela a bússola. Eu, ali, esperando sem saber o que era a bússola e o que a bússola servia. E sem entender aquele sorriso dos dois. Por fim, meu pai explicou o que era uma bússola e para que ela servia. Ele falou sobre a navegação antiga, os fenícios, os astros, a época dos descobrimentos marítimos e aviação. Quase uma aula de história naqueles poucos minutos. Eu já estava empolgado com o meu presente. Então veio o choque, a ducha de água fria. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Por quê? Eu perguntei. Porque ela está estragada. Estragada? Bom, pessoal, aqui é um trecho, né, do conto. Então, nós lemos agora esse trecho, né? E na página 10 tem algumas questões que servem, que vocês vão responder de acordo com esse conto, certo? Antes, pessoal, ó, reprovativo, que se desaprova, condena. E condescendente é que cede, que permite, que consente, certo? Então, ó, agora vocês vão fazer os exercícios da página 10, tá? E daqui a pouco eu volto para corrigirmos juntos, combinado?
Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos lá então? Vamos corrigir? 7. Que convite o narrador foi fazer a seu avô? Então, de acordo com o conto lá que nós vimos, qual foi o convite? Foi convidá-lo, né, para a festa de aniversário de 7 anos dele, né? Então, o convite foi esse, foi convidá-lo para a sua festa de aniversário, certo? 8. O avô aceitou o convite? Copie um trecho do conto que justifique sua resposta. O avô aceitou o convite, pessoal? Não. E qual foi o trecho que vocês colocaram? Mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Então, esse foi o trecho que o avô respondeu, né? 9. Releia este trecho. Papel que na época se usava para embrulhar tudo nos armazéns, lojas, padarias e que com o advento do plástico atualmente já quase caiu em desuso. Letra A. O que significa a palavra destacada no trecho? Se precisar, consulte um dicionário. Então, o advento, o que ele quer dizer? A vinda, né? A chegada. Então, se vocês trocarem aí o advento, né, por essas palavras, então, ó, papel que na época se usava para embrulhar tudo nos armazéns, lojas, padarias, e que com a chegada ou a vinda do plástico, atualmente já quase caiu em desuso, né? Então, o advento, ele significa isso, a vinda, a chegada, certo? B. Por que, segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso? Então, por que, pessoal, esses embrulhos do papel, né, acabaram caindo em desuso? Porque eles foram substituídos pelas embalagens plásticas, né? Por novas embalagens plásticas, certo? 10. Em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo? Aí, pessoal, é uma resposta pessoal, né? Cada um vai colocar a sua, né? Mas assim, no conto não deixa claro, mas provavelmente o objeto que foi guardado, o objeto que estava lá, ele havia sido guardado, né? Ele tinha sido guardado por muito tempo, né? Então, ó, o objetivo dessa questão é convidar os alunos a pensar como leitores, criando expectativas em relação ao que leem. Então, para vocês, né? Por quê? Eu quero que vocês deem a opinião. Por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho? Certo? Então, façam a resposta de vocês, tá bom? 11. Que objeto estava embrulhado no pacote que o menino recebeu de seu avô? Então, aí, o primeiro nós temos uma bússola, o segundo um relógio e o terceiro um cronômetro. Então, de acordo com o conto com que nós lemos, uma bússola, né? Então, é o primeiro que vocês irão circular, certo? E você, sabe explicar para que serve uma bússola? E como ela funciona? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa para que serve uma bússola e como ela funciona. Inclusive, no conteúdo de história, nós já falamos, né? No conteúdo de história, não, desculpa, no conteúdo de ciências, né? Nós falamos sobre a bússola, né? Então, eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa para mim, para que serve uma bússola e como ela funciona. Na nossa próxima aula online, eu vou começar com esse assunto, para saber o que vocês pesquisaram, o que vocês acharam. Combinado, pessoal? Então, paramos por aqui e nos vemos, então, na nossa próxima aula online. Combinado? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.